Já estamos de volta com o nosso Profissão Mulher. Agora, olha, vamos conversar com ela, que já virou aí a nossa consultora, eu diria, daquela parte que tanto incomoda, que normalmente são os problemas, né, doutora? É verdade, advogado só resolve problemas, Fê. Doutora Patrícia Ávila, eu vou te confessar uma coisa. Eu não seria advogado por dinheiro nenhum no mundo. De jeito nenhum. Quando fala problema, eu estou querendo correr, viu? Eu não seria outra coisa por dinheiro nenhum, Fê. Olha, eu amo. Tem que ter paixão mesmo, né? É verdade. Puxa vida, mas graças a Deus a gente conhece e tem muito carinho pela doutora Patrícia Ávila e ela tem um coração imenso e abre um espaço nessa agenda corrida e vem aqui sempre explanar vários assuntos aqui pra gente. É um prazer, Fê. E hoje vamos falar sobre assédio moral na relação de trabalho. Sim. O que é assédio moral numa relação de trabalho, doutora? Fê, esse é um dos temas que mais amedronta e mais traz prejuízos físicos para um ser humano e para uma empresa também dentro da relação de trabalho. O assédio moral pode ser caracterizado por vários atos prolongados e repetitivos que trazem humilhação, trazem, então, por exemplo, o funcionário todos os dias passa por chacotas, ele, por exemplo, é impedido de participar de reuniões, de eventos. Então, todos os atos que ele se sente humilhado pode ser caracterizado por assédio moral. O assédio moral, ele ocorre não somente com os subordinados, ou seja, as vítimas, porque às vezes a gente pensa só as vítimas são só os subordinados. Não, muitas vezes até o superior hierárquico pode ser vítima de assédio moral. Então, é um assunto bastante complexo e muito importante para todos que participam dentro de uma relação de trabalho, para todos que estão dentro de uma empresa, ou até mesmo aquela empresa pequena, pode ocorrer também esse assédio moral. Olha só, é engraçado, porque quando se fala, realmente a gente imagina que é só do empregador para o empregado, e não. Não, pode ocorrer também essa vítima. Claro que sempre me questionam como que um superior ele pode ser vítima de um subordinado. Muitas vezes ele é o gerente, ele não tem poder de direção de dispensar aquele funcionário. A gente pode falar de um setor, por exemplo, de uma instituição bancária, onde há vários setores e muitas vezes aquele subordinado ele precisa passar por uma avaliação e ter uma assinatura de um superintendente. Então, esse superior hierárquico, dentro daquele setor pequeno, ele pode ser vítima, sim, de assédio moral. Então, cabe à empresa fiscalizar todo o setor e toda a empresa, porque o assédio moral, o grande responsável, mesmo que seja praticado por aquele colaborador, seja ele superior hierárquico ou seja ele até um simples funcionário, o responsável sempre é a empresa. Então, é ela que vai arcar com todos os custos. Doutora, para assim ficar mais claro até para quem está assistindo, o que especificamente caracteriza o assédio moral? O assédio moral são todos os atos que são praticados, que causa que a gente pode considerar, porque assim, a criatividade é tanto, então o que mais que eu posso dizer para você é que são atos que causam humilhação e causam vexame diário naquele empregado. Inúmeros casos. Então, digamos que eu vou te contar um exemplo de um caso em que nós atuamos. Essa era uma empregada e ela, infelizmente, foi vítima de uma calúnia. Dentro da empresa, outro empregado, acabou uma fofoquinha de corredor que ela roubou algum produto lá dentro da empresa. Não era verdade. Então, nós estamos aqui diante de um ato de calúnia, não caracterizou ainda um assédio moral. Foi só uma fofoquinha de corredor, é aquilo que a gente poderia, sim, ter caracterizado uma calúnia se ela fosse na delegacia e falar, olha, ele imputou um falso crime que eu não cometi. Só o que aconteceu? Não obstante esse crime de calúnia, começou os chuchuchu. E todo mundo começou a chamá-la de mão lisa. Então, assim, aquelas brincadeiras, sabe aquelas minorias? Oi, mão lisa. E o superior hierárquico começou também a chamá-la de mão lisa. E aquilo perdurou. Inclusive, as pessoas encaminhavam e-mail
chamando ela de mão lisa. Então, você imagina todos os dias aquela pessoa não cometeu aquele crime e ficou chamando praticamente de ladra todos os dias. Isso é um assédio moral. De uma forma E aí, era isso, exatamente. Né? O que acontece? A pessoa começa a ficar depressiva, ela começa a sentir que ela está num ambiente hostil, ela não quer mais estar naquele lugar. Então, o assédio moral ele pode acontecer por várias razões. Então, nesse caso, o que aconteceu? Ela realmente não conseguia mais trabalhar naquele lugar, ela entrou numa depressão crônica, teve que até fazer tratamento e com utilização de medicamento. Ela saiu da empresa, nós orientamos ela, saiu da empresa, ajuizou a ação e obteve êxito. Não só de indenização por danos morais, como por danos materiais, porque ela teve gasto com médico, teve gasto com medicamento. Então, e quem pagou isso? Não foi as pessoas que fizeram aquilo com ela, foi a empresa. Por que a empresa? Porque ela não fiscalizou aqueles atos, porque cabe à empresa manter um ambiente agradável dentro da empresa, e ela fez olhos fechados. Então, e acabou todo mundo também sendo prejudicado com aquela situação. Por quê? Se a empresa fecha os olhos, ela também abre precedente para que, olha, pode acontecer aqui dentro. Então, ela tem que extirpar aquele ato imediatamente. Doutora, e se essa funcionária em questão tivesse, por exemplo, procurado o superior dela, tá? Feito a queixa para ele, olha, está acontecendo isso, isso e isso, e ele não tivesse tomado providência nenhuma? É o que, assim, esse é o problema que eu te falei. Muitas vezes, a pessoa ela começa a se sentir diminuída a cada dia, e ela vai ficando solitária naquele ambiente. Então, muitas das vezes, eles não procuram um setor responsável, até por vergonha daquilo que está enfrentando, como, por exemplo, as mulheres que são vítimas também de crimes dentro de casa, acabam tendo vergonha. E aí aquilo vai sendo alimentado, mas independente. Ela deve, sim, sempre, a gente orienta, procura o setor de RH para que, até assim, você permita com que a empresa corrija essa situação e esse colaborador, inclusive, que está assediando, ele deve ser mandado embora por justa causa, se constatar que, de fato, ele praticou esse ato. Agora, se a empresa fecha os olhos, o que acontece? Essa empregada ela vai continuar na empresa até o dia que ela realmente aguentar, e a hora que ela sair, ela vai se sentir totalmente ressentida, porque nada foi feito com aquela dor que ela estava sentindo, e ela vai procurar a Justiça do Trabalho. Então, assim, mesmo que ela tenha se queixado, se ele não tomar providência, ele foi conivente com aquilo também. Foi. Na realidade, independente. Se o ato foi praticado, mesmo que a empresa, digamos que essa empregada ela saísse da empresa e ela não avisou o setor de RH, isso não exime a responsabilidade da empresa, porque cabe a ela fiscalizar todo o ambiente de trabalho. Então, não adianta ela chegar na Justiça do Trabalho e falar, mas eu não sabia que estava acontecendo isso. A empresa ela não vai ser... Ela é responsável. Ela é responsável. Doutora, assédio moral é crime? O assédio moral em si ele não é crime, mas ele está estatuído na Consolidação das Leis do Trabalho, ele prevê o assédio moral, inclusive o pagamento de indenização. O que acontece é que alguns atos praticados, inicialmente, como exemplo que eu comentei com vocês, da calúnia. Então, eu posso dizer para você, Fernanda, você roubou aquilo. Então, eu pratiquei um ato de calúnia. Mas isso pode também gerar o assédio moral. Ou, por exemplo, eu te xingar. Te xinguei, eu pratiquei um ato de injúria. Mas, se isso ser prolongado e ser repetitivo, isso pode caracterizar um assédio moral. Então, o assédio moral ele é ônus, ele é pior do que praticamente um crime. Se eu, por exemplo, difamar você, começar a falar de você pelos corredores. Se isso se tornar prolongado, vai se tornar também o assédio moral. Então, nós estamos diante de um crime, uma prática de crime e uma prática de ilícito civil dentro da relação de contrato de trabalho. Diante de tudo isso que você explicou, doutora, se uma pessoa que estiver nos assistindo agora identificou que ela está sofrendo de assédio moral, o que ela deve fazer? O assédio moral, a primeira coisa que ela tem que fazer é procurar o setor de RH,
para expor os fatos, todos os danos que ela está sofrendo e oportunizar a empresa, porque vamos considerar que essa empregada, ela também precisa do emprego, ela precisa se manter. E hoje está difícil a gente ter vagas aí no mercado de trabalho. Então, ela deve procurar o RH, oportunizando a empresa para corrigir isso. Caberá à empresa, imediatamente, averiguar os fatos. Se for constatada a veracidade daquilo que aquela empregada está falando, ela deve imediatamente extirpar esse assédio moral. Ou, corrigindo esse assediador, então, dá uma advertência ou uma suspensão, depende do caso, ou até mesmo, se valer a pena, uma justa causa. Por quê? A empresa, eu sempre brinco que a empresa ela é como os pais. Ela educa os empregados dela, ela exige a ética profissional dentro da empresa por meio da atuação dela. Então, não adianta só eu fazer a minha política, visão, missão e valores, se os meus valores não são por mim exercidos. Então, quando eu ajo dessa forma, eu constato que aquele assediador realmente está assediando o empregado e dispenso ele por justa causa, eu estou demonstrando para os outros colaboradores que lá estão que é assim que eu ajo. Eu devo agir, sim, com respeito e não vou permitir que outros ajam desta forma. Caso a empresa não faça nada, então ela foi até o RH e a empresa se omitiu, ela deve procurar um advogado de confiança. Nesse interim, ela deve montar provas. Então, o que ela vai fazer? Ela vai gravar aqui os atos do assediador, ela vai pegar, de repente, cópias de memorando, porque, às vezes, o assediador faz até piada documentada. Então, por e-mail, por exemplo, como aconteceu com o caso que a gente atuou, ela deve pegar cópias, ou ela deve procurar também o sindicato da categoria. Então, por meio de todas essas provas, ela ajuiza a ação judicial, para que ela tenha êxito. Só que, assim, é muito importante, a gente sempre orienta as vítimas. A prova do assédio moral é da vítima, não é da empresa. Então, se ela sair da empresa e não tiver provas, ela não vai ter êxito no processo. Então, é importante que, antes que ela saia da empresa, ela esteja já em mãos todas as provas capazes de comprovar para o juiz que realmente ela foi vítima de assédio moral. Pois é, olha, se você passou alguma dessas situações, está sentindo isso na pele, então é importante ter se atentado a tudo isso que a doutora falou e não deixe, então, de realmente procurar aí o RH da empresa, sim, né, doutora? E não permita que isso perdure por muito tempo, porque realmente você pode sofrer doenças crônicas, Fernanda, que trazem traumas eternos para o ser humano. E olha, vai um recado meu aqui, porque eu escuto cada história, eu recebo, às vezes, desabafo de pessoas, são milhares de pessoas que acompanham o programa, e é tão triste, mas tão triste, ver que alguém sente prazer, sim, alguém se sente feliz, ridicularizando alguém. Eu acredito, para você que faz isso, que você deve ter uma vida tão vazia, tão, sabe, você se ridicularizar alguém, seja porque essa pessoa tem diferenças do que você idealiza, às vezes porque você acha uma pessoa, no seu padrão, a pessoa é feia, ou porque ela é magra, ou porque ela é gorda, ou porque ela é negra. Eu acho que você deve ser uma pessoa tão infeliz, tão amarga, que quando você deita na sua cama, você olha ao redor, deve ser tudo tão vazio, realmente, sabe, deve ser deprimente ser você. Infelizmente, eu acho que essa é a grande verdade. É verdade. Né? Uma pessoa que se sente assim, deliciada, eu diria, né? Se sente feliz, saboreada, com a tristeza de alguém que muitas vezes ela não tem o menor conhecimento da vida dessa pessoa, é alguém tão insignificante. É verdade. Infelizmente, as pessoas já estão... saiu uma pesquisa que praticamente 80% das pessoas não têm autoestima. Então, é muito fácil você ser destruída por palavras, é muito fácil. Então, infelizmente, há pessoas que não respeitam o próximo e não deixam, assim, eu sempre brinco, às vezes as pessoas falam, como que você leva assim, as coisas tão
na simplicidade, é porque eu sempre sento no lado do outro. Então, quando você faz isso, você senta no outro lado, você consegue enxergar o que ele passa, o que ele faz, e aí você tem aquela compreensão e realmente você não age dessa forma, sempre respeitando o próximo. Devia ter um ralo bem grande no mundo, né, gente? Que você aperta ali, esse é babaca, aperta, vai pela descarga. Mas é verdade. não tem. Obrigada, doutora, Obrigada mais a você, uma vez, Fê. viu? É um Nós prazer. vamos para um rápido intervalo, não sai daí, que daqui a pouquinho tem o quê? O clã cantando aqui, animando a gente para dar uma aliviada aí, ó. É rapidinho, bate lá, volta cá. Vou desafiar você. Você diz que sabe dançar, você diz que sabe mexer.